Sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, essa noite. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Se você não tem uma Bíblia, o pessoal da recepção e da integração pode nos ajudar com isso. Basta você levantar a sua mão onde quer que você esteja. Não se constranja, o pessoal vai levar até você. Na verdade, nós vamos refletir sobre dois textos essa noite. 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 8 e 2 Coríntios 9. Essa é a última mensagem da nossa série, Generosidade Radical. E eu preciso fazer 3 observações breves e algumas confissões antes de tudo. A primeira delas é que é extremamente desconfortável falar sobre dinheiro. Não é desconfortável só ouvir, é mais desconfortável ainda falar. Agora, é interessante, porque mesmo sabendo da importância disso, eu falei a vocês, no próximo mês, agora de abril, há de se completar 9 anos em que eu assumi o pastoreio titular da Calvary Campo. E é a primeira vez que eu faço uma série sobre generosidade. Não espere que eu vou demorar outros 9 anos para fazer a próxima. Mas a verdade é que nós temos entendido o quão importante é à luz das Escrituras e não do pensamento contemporâneo, não à luz daquilo que dizem sobre a Bíblia, mas observar o que a palavra de Deus fala. Por exemplo, é tão importante nós falarmos claramente sobre o dinheiro, porque muitos dos nossos problemas, eles têm a ver com dinheiro. Muitas das nossas preocupações têm a ver com dinheiro. Eu aconselho vocês, e eu conheço alguns dos dilemas das suas histórias, e muitos deles se relacionam com essa questão do dinheiro e da generosidade. Uma outra razão pelo qual é importante falar sobre isso é porque tem muita gente usando os púlpitos das igrejas e usando a Bíblia para falar de dinheiro, mas de modo equivocado. Então nós precisamos redimir conceitos que foram perdidos e rechaçados, como, por exemplo, o conceito da prosperidade. Prosperidade é uma terminologia bíblica. E quando a gente ouve prosperidade hoje, dá até um arrepio, porque o que fizeram com essa expressão é, de fato, ultrajante. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e redimir alguns desses conceitos. É importante falar sobre isso também porque foi Jesus Cristo que disse que dinheiro é sempre um Deus em potencial. Nós já entendemos que ter ou não ter dinheiro não é a questão, mas dinheiro elevado a status de divindade se torna mamon. E mamon é um falso Deus, escravizador. E que, portanto, Jesus Cristo quer nos libertar de toda essa realidade antagônica ao Evangelho e ao Reino de Deus. E como nós veremos nos textos dessa noite, é importante falar sobre dinheiro à luz da palavra, porque, se bem compreendido, dinheiro é também uma grande bênção, uma bênção de Deus, se utilizado corretamente. A segunda observação que eu queria fazer antes da leitura do texto é que eu falava com alguns amigos essa semana, e aí eu me lembrei do fato de que nós, há algumas semanas, negociamos esse novo local, ou ao menos acordamos que entraríamos nesse novo local, e aí temos visto todas as questões contratuais e detalhes. E é interessante que nós negociamos numa sexta-feira anterior ao eu dar início a essa série. Eu falei para um irmão, não vou citar o nome dele, eu falei, meu irmão, como é que a gente negocia um novo local agora para alugar e começa uma série a falar de dinheiro? Não vai pegar bem, cara. Porque o pessoal vai achar que assim foi de propósito. Ele falou, meu irmão, você pensou essa série quando? Eu falei, a gente pensou essa série ano passado, porque a gente escreve nosso cronograma de sermões assim para o ano todo. Ele falou, então está tudo certo. Foi Deus que quis que culminasse nesse momento. Eu falei, amém. Então aliviou meu coração, mas eu estava um pouco tenso no primeiro domingo. E a terceira observação que eu gostaria de fazer é que tem sido extremamente encorajador e surpreendentemente positivo ter o feedback da igreja sobre essa série. Com quem eu falo, e não apenas de modo direto, mas pessoas que vão nos contactando, e eles têm falado como eles têm sido abençoados, ou como isso tem mexido algumas coisas na vida e no coração. Então, glória a Deus por nos permitir, à luz do Evangelho, falar de modo saudável sobre um tema tão importante e tão complexo como o dinheiro e a generosidade. Então, hoje, para a tristeza de muitos, e talvez para alívio de alguns,
é a última mensagem da nossa série sobre generosidade. Então vamos lá, 2 Coríntios 8, a partir do versículo 1 até o versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E se você puder avançar comigo a 2 Coríntios 9, agora o versículo 6, até o versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6 até o versículo 11, diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças. Vamos orar? Deus, nós pedimos que a tua palavra, uma vez mais, possa falar profundamente ao nosso coração. Que o teu Espírito que carrega a verdade possa falar tanto à nossa mente quanto ao nosso coração, transformando nossa maneira de pensar, transformando nossos afetos e sentimentos e, por consequência, transformando as nossas atitudes a partir dessa mudança interna que somente o Senhor pode realizar. Homem nenhum pode transformar nossa mente. Homem nenhum pode transformar nosso coração. Mas o Senhor, que é o nosso Deus e Pai de amor, é aquele que efetivamente deseja o melhor para nós e, portanto, faz as mudanças necessárias para que possamos viver a plenitude da tua boa vontade. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, aqui, para você entender o contexto, ele está levantando recursos em várias igrejas, com um propósito muito específico: aliviar a fome dos irmãos em Jerusalém. A igreja de Jerusalém passava por extrema dificuldade. E agora Paulo visita várias igrejas, escreve a várias igrejas dizendo: olha, os nossos irmãos estão em necessidade, portanto agora nós temos que fazer algo diante disso. Ele está literalmente coletando recursos de diferentes igrejas para suprir a necessidade desses irmãos. E agora chegou a vez dele lidar com esses cristãos em Corinto. Paulo, ele se preocupava em ver tanto judeus quanto gentios como uma única família da fé. E é interessante porque vocês se lembram, nós já afirmamos aqui, que a generosidade é um grande termômetro da nossa espiritualidade. A maneira como nós lidamos com os nossos recursos em relação a pessoas, lugares, projetos e relacionamentos é, na verdade, um excelente termômetro da nossa própria caminhada com Deus e um indicador de onde está de fato o nosso coração. E essas duas passagens nos mostram exatamente isso. A generosidade como marca de um verdadeiro cristão. Paulo ele vai conectar conceitos que parecem diferentes, como dinheiro e graça. O que vai nos levar a pensar como a nossa generosidade é, sem dúvida alguma,
ação resultante da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, a partir desses dois textos, 2 Coríntios 8 e 9, pelo qual nós vamos passear essa noite, eu gostaria de destacar 4 verdades, 4 aplicações da palavra de Deus para nós, dentro desse contexto da generosidade. Primeiro, doe alegremente. Doe alegremente. Nós vamos falar claramente hoje sobre contribuições e doações. Segundo, doe sacrificialmente. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. 3, doe conscientemente. E 4, descanse na plenitude de Deus. Doe alegremente, sacrificialmente, conscientemente, descanse na plenitude de Deus. No versículo 7 do capítulo 9, o apóstolo Paulo ele nos diz um versículo que talvez muitos de nós estejamos familiarizados. Ele diz o seguinte, que Deus ama quem dá com alegria. Então, o que significa doar alegremente? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o espírito correto diante da generosidade. Porque nós já entendemos que no Evangelho, tão importante quanto fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa com o coração correto. Não adianta nada nós fazermos essencialmente a coisa certa com o espírito errado, com a motivação corrompida, com o espírito deturpado. Por exemplo, como é que é possível você doar para uma causa correta, fazer então a coisa correta, mas do jeito errado? Por exemplo, por medo, culpa ou ganância. Tem gente que contribui, tem gente que doa, tem gente que é generoso por medo de ser castigado por Deus. De repente ele aprendeu, e talvez alguns de vocês podem ter aprendido isso também, e isso fica no nosso imaginário, se eu não fizer a minha parte diante de Deus, Ele vai me castigar. Ele vai lançar uma praga na minha vida, o devorador vai entrar e vai acabar com tudo. Talvez você já ouviu isso. E aí você contribui, que é a coisa certa, mas com o espírito errado, com a motivação equivocada, por medo. E o apóstolo Paulo diz, não façam nada por peso, por medo, por constrangimento. Um outro equívoco possível é nós sermos generosos por culpa. De repente, diante da nossa história, aquilo que nós já vivenciamos, ou quem sabe, alguns deslizes que nós ainda temos, nós exercemos então a generosidade para aliviar um pouco a nossa consciência. É como se eu tentasse aplacar a ira de Deus e tentasse aplacar a minha própria consciência, realizando atos de bondade, de generosidade, como se uma coisa pudesse contrabalancear a outra. E não é assim que funciona a economia de Deus. Não é eu faço uma coisa errada e eu faço uma coisa certa, e se a coisa certa foi maior que a errada, então Deus vai me tratar mais pela certa do que pela errada. Não, essa é a lógica da religião. Essa é a lógica daquele que tenta barganhar com Deus e que não entendeu que tudo é fruto da graça divina. Que Ele somente se relaciona conosco a partir de um favor não merecido e não a partir do nosso mérito. Terceiro, uma outra motivação possível, muito comum, é a ganância. É você ser generoso, ou seja, fazer a coisa certa, ter a atitude correta, mas pensando, se eu der a Deus, se eu der ao próximo, se eu der a quem precisa, Deus há de me recompensar 1, 5, 10, 30, 60, 100 vezes tanto. E eu não estou dizendo que não há uma dinâmica da lei da semeadura na palavra de Deus, mas o que eu estou afirmando é que doar gananciosamente, pensando que fazer a coisa certa para ter alguma coisa em troca da parte de Deus, é o espírito errado. É a motivação equivocada. A verdade é que Deus espera que nós exerçamos a generosidade, mas alegremente, sem constrangimento, sem peso, sem medo, sem culpa, sem ganância. Porque a generosidade ela nos permite voltar, eu não sei se você já pensou sobre isso, ela nos permite voltar a ser o que Deus nos criou para ser originalmente. Sabe por quê? Porque doar é o que Deus faz de melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que é que Ele deu? Ele se deu. Ele não deu daquilo que lhe sobrava, Ele não deu daquilo que tinha, Ele se deu, Ele se entregou por nós. Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se Deus, uma das coisas que Ele faz melhor é doar, e se nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança da Trindade, a falta de generosidade na nossa vida é uma traição à nossa própria identidade. E se você tem dúvidas sobre isso, eu te faço uma sugestão.
Você quer terminar sua vida de modo triste e sozinho? Viva apenas para si mesmo. Não pense em mais ninguém. E eu te garanto que você vai terminar solitário, depressivo, talvez cercado de coisas, mas com pouquíssimas pessoas ou talvez nenhuma ao teu redor. Porque o segredo da nossa vida abundante é viver não apenas para nós mesmos. E nós sabemos disso, que quando nós doamos e nos doamos, nós alcançamos a plenitude daquilo que nós fomos criados para ser. Existe um trecho interessante na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, você não precisa abrir lá. Mas em Atos 20, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. Ele se encontra com aqueles homens, com aqueles pastores. E são amigos queridos. O texto diz que Paulo sabia que ele não iria mais vê-los. Então é um texto que quando você lê, você percebe a alta carga emocional. E quando você está com gente que você ama, que você nunca mais vai ver, é importante ouvir o que você tem a dizer. Se Paulo está com gente que ele ama profundamente, que ele compartilhou a vida e agora ele dá as suas últimas palavras, nós temos que dar importância e dar crédito às últimas palavras que Paulo tem para esses irmãos. Eu leio essas palavras para vocês. Atos 20, 32 a 38. Diz assim: Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Há maior felicidade em dar, palavras de Jesus, do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Última palavra do apóstolo Paulo a esses homens. E Paulo está dizendo essencialmente duas coisas. Duas coisas. A primeira declaração é grandiosa, mas não surpreende. Porque a primeira declaração é: eu quero que vocês se lembrem do Evangelho. Eu vou encomendá-los à graça de Deus, a palavra da sua graça. Vivam fundamentados na graça, lembrem-se do Evangelho. A segunda declaração é surpreendente. Porque o que ele diz, essencialmente, é: vivam generosamente. Lembrem do Evangelho e vivam generosamente. São dois assuntos diferentes, desconexos. Será que Paulo olhou para esses homens e disse: olha, primeiro conselho, vivam pela graça de Deus. Segundo conselho, mudando de assunto completamente, vivam generosamente. Não. Paulo diz: vivam pela graça, lembrem-se do Evangelho e lembrem-se do que Jesus disse. Vivam generosamente. Estão diretamente ligados. Porque nós somos plenos quando nós viabilizamos a vida de outros. Quando a bênção chega até nós e ela não para em nós. Ela flui através de nós. Porque é verdade o que Jesus Cristo disse, que há maior alegria em dar do que receber. Você sabe disso como? Quem gosta de ganhar presentes? Todos nós. Mas você já experimentou dar um presente para quem você ama muito? É fantástico. Ganhar presente é bom, mas dar presentes e ver a expectativa da pessoa, e ver a alegria da pessoa, e ver ela desembrulhando aquela caixa, e ver o sorriso dela, e às vezes as lágrimas no rosto, e o abraço, e a demonstração de gratidão, e essa pessoa olhando para você e falando: meu Deus, eu não acredito, não precisava. Naquele momento você se sente pleno. Por quê? Porque há maior alegria em dar do que em receber. E eu vou ter problema com a minha esposa depois. Segundo ponto, doe sacrificialmente. Olha comigo, os versículos 1 até o versículo 5 do capítulo 8. Versículos 1 ao versículo 5, 2 Coríntios 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam,
e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos. Veja que nós não estamos falando apenas de uma entrega em recurso, que é o que acontece, mas de uma entrega pessoal, corpo e alma. Primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos impressiona em um texto como esse? O fato de que esses macedônios eram extremamente pobres. Eles eram socialmente vulneráveis, mas ainda assim, eles excederam em generosidade. Me permita dizer, se nós fizéssemos uma comparação da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, com essa aqui na Macedônia, água e vinho. Por quê? Porque eu não creio que há nenhum de nós que vive em situação de extrema pobreza, de escassez, de não ter o que comer. Nós estamos supridos. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas nós estamos supridos. Então, quando nós falamos da Calvary Campo, nós não estamos colocando a Calvary Campo no mesmo patamar desses irmãos, o que é um escândalo. Por quê? Porque generosidade e condições financeiras não necessariamente andam de mãos dadas. Não é sobre o que esses irmãos tinham, mas é sobre o que eles decidiram fazer com aquilo que eles tinham, mesmo sendo pouco. São pobres ajudando miseráveis. É gente necessitada na Macedônia se compadecendo de gente ainda mais necessitada em Jerusalém. É gente que já não tem para si dizendo: meu Deus, mas nós não podemos ficar inertes, omissos diante da realidade dos nossos irmãos que têm ainda menos do que nós. Portanto, Paulo, nós precisamos participar disso. Não foi Paulo que pediu, foram eles que se voluntariaram. E foram além daquilo que era esperado, excederam em generosidade. Por quê? Porque generosidade e condição financeira, diferente daquilo que a gente pensa, não necessariamente andam de mãos dadas. Às vezes nós pensamos que nós só seremos capazes de ser generosos como nós tivermos em sobra, em abundância. Generosidade não tem nada a ver com potencial financeiro, tem a ver com coração. Segundo e mais importante, como é que esses irmãos foram capazes de doar generosamente, sacrificialmente? Porque eles compreenderam o Evangelho. Porque eles sabiam que Jesus abandonou sua segurança, seu status, sua majestade, seu conforto, de modo a se entregar por nós. Agora, à luz do que Jesus Cristo fez, o que é que pode ser pesado demais para nós? Certamente os macedônios compreenderam isso. E como eu disse no início, eu tenho sido profundamente abençoado pelo retorno, pelos comentários, pelo feedback que nós temos recebido acerca dessa série e diferentes testemunhos, mas eu confesso que eu preciso trazer um testemunho pessoal também. Porque antes de eu trazer uma palavra ou mensagens como essas 4 mensagens para você, antes eu estou debruçado diante das Escrituras e me perguntando: Deus, fale conosco. O que é que o Senhor tem a dizer na sua palavra? Portanto, antes de falar a vocês, Deus fala comigo. Através da palavra, através de pesquisas, através de leitura, através de reflexão, através de oração. Portanto, eu espero que vocês estejam sendo tão abençoados por uma série como essa, como eu e minha casa temos sido. E a verdade é que lá em casa, eu e a Aline, nós temos tido conversas profundas. E nós temos refletido sobre vários aspectos da nossa vida. Nós temos pensado, por exemplo, como é que nós podemos, à luz do que nós temos, ser ainda mais generosos. Porque uma coisa são as nossas contribuições habituais. Uma coisa é o nosso dízimo. Uma coisa é a parte que a gente separa para o investimento no reino. As ofertas. Mas nós literalmente temos perguntado, e essa conversa aconteceu há alguns dias: o que é que nós podemos cortar no nosso estilo de vida? Como é que nós podemos, de alguma forma, baixar o nosso padrão de vida, de modo a sermos ainda mais generosos? Por exemplo, a gente tem um desafio da adequação de um novo local. A nossa pergunta e oração lá em casa é: o que nós podemos tirar do nosso orçamento e cortar, que não seja essencial e fundamental,
para que nós possamos participar mais ativamente do que Deus está fazendo através dessa igreja. Porque tenha certeza, aquilo que a gente fala, a gente não está pedindo para vocês fazerem aquilo que a gente já não está fazendo antes. Porque nós acreditamos nesse negócio. O que significa que é isso que a palavra gera em nós. Existe uma frase clássica de Santo Agostinho, que diz: feriste-me o coração com a tua palavra, então te amei. A palavra fere, mas não nos permite ficar feridos. A mesma palavra que fere é a mesma palavra que cura e gera amor ainda maior por Deus. Você sabe que você está sendo sacrificialmente generoso quando você sente na pele. Quando a generosidade chega ao ponto de afetar o seu padrão de vida. É isso que significa ser sacrificialmente generoso. E é isso que esses irmãos estão fazendo aqui. Doar do que sobra não é generosidade, é esmola. É mais ou menos o seguinte, até onde eu sei nós não temos essa realidade aqui em Campo Mourão, mas você vai para uma cidade maior, e aí você sai do carro, você de repente vai comer em algum lugar, você sai do carro, aí chega: ô patrão, dá para dar uma olhadinha aí? O cara que cuida do carro, né? Aí você fala: ô, beleza, você já está meio constrangido, você fala: não, beleza, aí você já vai em oração para ele não riscar, furar pneu, e cuidar mesmo. E aí acontece um fenômeno que eu gostaria de fazer pesquisas mais profundas sobre isso. Por exemplo, eu passo a crer na possibilidade da existência do teletransporte com cuidadores de carros, porque não importa se eles estão a 10 quilômetros de distância, você olha na rua, não tem ninguém está olhando o seu carro. Você disparou o alarme, chega alguém fungando no seu cangote dizendo: ô patrão, tem um troquinho aí. Fala: rapaz, de onde é que esse cara surgiu? E aí você entra num processo de desespero, porque você não se preparou para aquilo, você não se preparou para ser generoso com o cuidador de carros. Então, se você é como eu, o que você faz? Você olha para a esposa e fala: tem umas moedas aí? Fala: ah, não tenho. Tem uma nota de 2? Não tenho. Aí você olha para o console do carro. E eu sempre deixo moeda no console do carro. Eu pego, e a palavra de praxe é o seguinte: ô amigo, é pouco, mas está aí. É mais ou menos isso que a gente faz. Porque isso não tem a ver com generosidade, tem a ver com esmola. Eu não me programei intencionalmente para ser generoso naquele momento. Então, generosidade, doação sacrificial, não tem a ver com aquilo que nos sobra, mas tem a ver com aquilo que nos afeta tão profundamente, ao nos fazer perguntar e refletir na nossa casa e na nossa família: como é que eu posso lidar melhor com o meu orçamento para que eu possa ser, então, ainda mais generoso? Porque generosidade sacrificial não tem a ver com valor absoluto, tem a ver com custo. E o que eu quero dizer com isso? Humanamente falando, nós sempre teremos bons motivos para nós não sermos generosos. Alguns dizem: eu não posso ser generoso, eu tenho pouco. Outros dizem: eu não posso ser generoso, eu tenho muito. Porque se eu for generoso, é muito que eu vou ter que dar, então não é legal. Nós sempre estamos nos sabotando. E aí Jesus nos conta uma história. Jesus nos apresenta uma viúva pobre. E nessa história, Jesus está com seus discípulos e nos faz parecer que o momento das ofertas, naquele contexto, naquela época e naquele local, o templo, era algo público, notório. Você sabia quem doava e quanto. Que bom que não é mais assim. Ao menos nós não adotamos esse princípio. Mas o pessoal sabia. Tanto é que na história é dito que vários homens ricos, Jesus diz, depositam grandes quantias no gasofilácio. Grandes quantias no ofertório. E isso não impressiona Jesus em absolutamente nada. Mas ele vê se dirigindo ao ofertório uma mulher, viúva, pobre. Quando Jesus fala, naquele contexto e naquela época, de uma viúva pobre, ele está falando de uma vulnerabilidade dupla. Viúva em uma sociedade patriarcal é não ter mais um marido para prover para si. Mulher não trabalhava. Mulher cuidava das coisas, cuidava do lar. Não ter mais o provedor da casa era estar fadada à sua própria sorte. Mas não apenas ela era uma viúva que de repente teve uma herança do marido, era uma viúva pobre. E Jesus vê que ela pega 2 moedinhas, que no dinheiro de hoje seriam centavos. E ela deposita aquelas 2 moedinhas no ofertório. Jesus chama a atenção de todos os seus discípulos e diz, vocês estão vendo essa mulher? Ela na sua pobreza, e no original grego a ideia é essa, ela na sua pobreza doou mais do que todos os outros juntos.
porque os outros doavam do que lhe sobrava. Ela doou a partir da sua escassez. Generosidade não tem a ver com potencial financeiro. Generosidade tem a ver com o coração. Por exemplo, a história de uma mulher, uma história incrível, você pode pesquisar depois na internet, Osceola McCarthy. Uma mulher lavadeira por toda a sua vida, que morava no Mississippi. E a verdade é que ela, se eu não me engano, morreu com 91 anos de idade. E já no final da sua vida, ela foi avaliar quanto ela tinha no banco, porque desde muito jovem ela havia aprendido a poupar. Ela tinha uma vida muito simples, ela nunca teve carro, ela nunca teve luxos, ela ia para a igreja, ela fazia parte da primeira igreja batista da sua cidade, ela ia de carona para a igreja, os irmãos pegavam. E era uma vida simples, então ela não tinha muitos gastos. No final da sua vida, ela tinha $150 mil. $150 mil. Uma mulher de recursos extremamente escassos e limitados. Então ela vai ao banco, ela pede ajuda de um advogado. E ela fala, olha, eu gostaria de gerar um fundo para que, a partir de agora e após a minha morte, fossem destinados o meu recurso. E o pessoal falou, ok. E ela assinou de modo irrevogável, de modo que nem ela poderia desistir depois. E ela destinou 10% para a igreja em que ela congregava, a Igreja Batista, 30% desse recurso para os seus familiares e 60% para a Universidade do Sul do Mississippi, para financiar bolsas de estudo para quem não tinha condições para pagar. Uma mulher pobre, que ao longo de toda a sua vida juntou $150 mil, sabe lá Deus como. E que ao invés de usufruir, ela falou, eu não preciso disso. Igreja, família, universidade. Agora eu leio um relato para você breve, que fala um pouquinho sobre ela. Em 1998, ela foi graduada de modo honorário pela Universidade do Sul do Mississippi. A primeira vez que essa universidade concedeu uma graduação como essa. O presidente Bill Clinton, na época, concedeu a ela a Medalha Presidencial de Cidadã, a segunda maior honraria civil dos Estados Unidos da América, durante uma cerimônia especial na Casa Branca. Em 1996, a Universidade de Harvard concedeu a ela um doutorado honorário, mulher analfabeta. Um doutorado honorário por Harvard, pelo reconhecimento da sua generosidade e da sua prestação de serviços. Está tudo bem aí? Se ninguém se machucou, está tudo bem. Ok. Pela sua prestação de serviços à comunidade como um todo, entre várias outras honrarias que ela recebeu. Por que eu li essa história? Porque você olha uma história como essa e você se pergunta o que é que motiva alguém a fazer isso? Como é que alguém se torna sacrificialmente generoso? A resposta é simples. A mesma coisa que motivou esses macedônios. O Evangelho de Jesus Cristo. Número 3. Doe conscientemente. Esses cristãos, eles podiam ser generosos porque eles possuíam uma consciência transformada. Olha o capítulo 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Em primeiro lugar, esses irmãos, eles tinham uma consciência da sua fonte de provisão. O que isso significa? Significa que o cristão tem uma visão diferente sobre generosidade, porque ele sabe que tudo vem de Deus. A semente a quem semeia, o pão a quem come, é Ele que provê tudo para absolutamente todos. 1 Coríntios 4:7 fala exatamente sobre isso. Diz, o que torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? O cristão entende que a fonte do seu abastecimento e provisão é Deus. Por exemplo, imagina você, quem tem filho aqui, filho, neto, filha, ok? Vários de nós. Sobrinho. Você chega para o seu filho, sua filha, seu sobrinho, você compra um chocolate, porque ele pediu um chocolate. E aí você dá esse chocolate. E aí ele está comendo o chocolate, por exemplo, se for um diamante negro, assim. Diamante negro é o chocolate. Assim, desse simples, né? É o chocolate.
E aí o meu filho está comendo um diamante negro e eu falo, ô Noah, me dá um pedacinho. Ele fala, não, é meu. Já viu isso? Não, é meu. Aí você olha para o seu filho e fala, claro que é teu, fui eu que te dei. Mas será que você não pode compartilhar um pouco comigo do tudo que eu te dei? Parece brincadeira. Mas na palavra de Deus, ele chega para nós desde o Antigo Testamento e ele vai construindo essa ideia também no Novo Testamento. E Deus fala, olha, eu estou te dando tudo, mas será que você pode compartilhar parte do tudo que eu te dei? No Antigo Testamento nós damos a isso o nome de dízimo, a 10ª parte, 10% dos nossos rendimentos. E aí, se de repente Deus olha para você e fala, você pode compartilhar, e a gente fala, é meu. E Deus fala, eu sei que é teu, fui eu que te dei. Você não pode compartilhar parte de tudo que eu te dei? No Novo Testamento, o dízimo se torna o padrão mínimo. Nós começamos a partir desse patamar, mas nós somos desafiados a exceder, a nos tornarmos radicalmente generosos. E tem um texto intrigante em Malaquias 3, por vezes de modo equivocado ele é utilizado, mas Malaquias 3 diz algo muito interessante. É Deus dizendo, tragam todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as comportas do céu e farei chover sobre vocês bênção. O que Deus está dizendo? Confiem em mim. Tragam as suas contribuições, compartilham o que vocês têm e me testem. É a única vez na palavra de Deus onde Deus diz, me testem, me provem no assunto do dinheiro, que não me parece ser por acaso. É Deus dizendo, eu vou provar para vocês quem é o verdadeiro Deus. E esse Deus não é Mamon, sou eu. Confiem em mim, me testem, me provem, e eu vou trazer bênção sobre a vida de vocês. Agora, é importante ressaltar, que bênção é essa que Deus promete? Mais dinheiro? Para alguns, talvez, mas não para todos. A bênção que Deus promete, ela pode ser múltipla. Por exemplo, bênção na palavra de Deus é muito mais do que bênção financeira. Talvez é a bênção de não viver mais escravizado pelo dinheiro. Talvez é a bênção de não estar ansioso o tempo todo. É você conseguir dormir à noite. É como se nós disséssemos, então, Deus, tudo é teu. E eu estou te devolvendo parte disso. Confiando que é o Senhor o meu provedor, não Mamon. Confiando que é o Senhor que cuida de mim. É como a parábola de Jesus Cristo quando ele fala sobre a pérola de grande valor. Ele diz que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. Um homem, tendo achado, abre mão de tudo que ele tem para apenas possuí-la. E aí tem um autor que comenta essa parábola de modo um pouco romântico e muito interessante. Ele fala, é mais ou menos como um homem que passa numa vitrine, uma joalheria, ele vê aquela pérola e ele se apaixona por aquela pérola. Mas ele não tem coragem de entrar na joalheria, porque sabe aqueles lugares que você sabe assim, que você não pode nem pisar? Você sabe. Tem lugares que eu não posso nem pisar. Minha esposa não pode pisar, de jeito nenhum. É em nome de Jesus Cristo. Você passa em frente a essas lojas e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu só posso olhar pela vitrine. E você fica constrangido até de olhar pela vitrine. Mas esse homem, ele fica com aquela pérola na cabeça. E ele volta. E ele olha de novo. E ele não tem coragem de entrar. Até que um dia ele entra, mas ele não tem coragem de perguntar quanto custa, porque ele sabe que ele não pode pagar. E aí ele sai. E um dia ele fala, não, eu vou perguntar, só por curiosidade, assim. E ele entra, e ele fala com a moça, fala, moça, aquela pérola. Ela fala, eu te vi olhando. Quanto é que é? Só por curiosidade, assim, eu não vou comprar, não. E ela fala, moço, essa pérola é acessível a qualquer um. Qualquer pessoa pode comprá-la. Ele fala, como assim? E ela diz, qualquer um pode comprá-la, mas custa tudo que você tem. Ele falou, ok, eu quero. Ela falou, quanto é que você tem no bolso? Ele falou, tem, sei lá, R$150. Ok, R$150. E na conta bancária? Ele falou, na conta também? Na conta também. Na conta eu tenho tanto. Ok, tem tanto na conta. Tem investimento, poupança, aplicação? Quase nada, moça, é irrelevante. Opa, conta, investimento, aplicação. Aí ele fala assim, mas moça, desse jeito você vai me deixar o quê? Vai me deixar com o meu barraco. Barraco, está aqui, barraco. Mas moça, eu preciso sustentar meus filhos. Filhos? Tem filhos quanto? 3? 3 filhos. 3 filhos.
Mas assim vai ficar eu e minha senhora. Senhora, tem mulher. Senhora, está aqui. Moça, você vai me deixar com a roupa do corpo. Opa, bem lembrado, roupa do corpo. Sobrou alguma coisa? Ele fala, sobrou eu. Ela falou, eu. Está aqui, eu. É tudo. É tudo. Custa tudo. O reino de Deus nos toma por completo. Mas, o grande segredo é que Deus olha de volta para nós e Ele diz, você é meu. E tudo que você tem é meu. Só que agora eu estou te devolvendo. Use corretamente e use para a minha glória. Tudo que você tem é meu. Você é meu. Seu coração é meu. Eu te comprei por alto preço na cruz do Calvário. Você me pertence. Mas eu te devolvo tudo. Use corretamente e use para a minha glória. Paulo está dizendo, eu não estou dando uma ordem para vocês, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. O que Paulo está nos mostrando? Que a generosidade é a prova da fé que nós professamos. Sempre que nós fazemos algo por mera obrigação, não é uma questão de quantia, é uma questão de coração. E aí a gente termina essa série do mesmo jeito que a gente começou. Porque a gente escolheu falar de dinheiro, não é para falar de dinheiro só. A gente escolheu falar de dinheiro para falar de coração. Para falar de vida, para falar de evangelho, para falar de quem é nosso Deus, para falar dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas angústias. Porque se nós não conseguimos ser generosos, o problema não é o dinheiro. O problema é que alguma coisa precisa ser acertada no nosso coração. O problema é que nós enxergamos a Jesus Cristo como um Salvador funcional, mas Ele não se tornou belo diante dos nossos olhos. Porque se Ele se tornar o nosso tesouro, qualquer outra coisa perde o seu valor. Talvez você já ouviu falar da história de um homem chamado Oscar Schindler. Fizeram um filme sobre ele, A Lista de Schindler. E de modo muito emblemático, se você assistiu o filme, ele chega no final e, se eu bem me lembro, ele olha para um anel. E ele se lamenta. E ele chora. Esse homem que havia salvo, se não me engano, milhares de judeus. E ele olha para aquele anel e ele fala, eu poderia ter salvo mais gente com esse anel. Por que eu não me desfiz dele? Ele era rico. Ele se tornou pobre para salvar pessoas. Porque ele entendeu que a vida humana vale mais do que qualquer coisa que ele poderia. No entanto, há um outro alguém que era mais rico e se tornou mais pobre para salvar muito mais gente. Olha comigo capítulo 8, versículo 9. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Por que Jesus fez isso? Porque nenhum sacrifício é grande demais em prol de quem nós amamos. Quando eu entendo isso, eu entendi tudo. Quando eu vejo tudo que eu sou, e tudo que eu tenho é em Cristo, minha visão sobre a vida muda. Quando eu vejo que eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou redimido, eu não carrego mais culpa, eu sou chamado de filho de Deus. Será que nós temos a dimensão do que significa ser chamado de filho de Deus? Eu não caminho mais em condenação, os meus fantasmas já não mais me perseguem, a culpa já não é carregada no meu peito, não importa o que eu fiz no passado, tudo acabou na cruz. Tudo acabou na cruz. O Rei do Universo se entregou por mim para que eu possa experimentar a eternidade com Ele. Quando eu vejo isso, eu sou rico. Eu sou rico. O que é que esse mundo pode me oferecer? Que o meu Cristo, o meu tesouro, já não me tenha dado em abundância. Por isso, para encerrarmos, descanse na plenitude de Deus. Aqui nós somos expostos a uma linguagem de plenitude. Olhe comigo o capítulo 9, a partir do versículo 8 até o 11, e encerramos com isso. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come,
também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Isso aqui, meus irmãos, é linguagem de plenitude. Não é linguagem necessariamente de riqueza financeira. Pode ser também, para alguns de nós, pode ser. Nós não sabemos. Mas de plenitude. É estar suprido em tudo em Deus. É saber que fisicamente, materialmente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente nós estamos supridos em Deus. Veja a linguagem de abundância. Toda a graça, todas as coisas, todo o tempo, transbordando em toda boa obra, tudo o que é necessário. É uma promessa de Deus, para a minha vida e para a sua vida. A promessa de que Ele nunca vai nos deixar, de que Ele nunca vai nos desamparar, e que Ele vai nos permitir viver plenamente, para que, veja o final, possamos ser generosos. Não para que nós pensemos apenas em nós mesmos, mas para que possamos ser generosos e para que a nossa generosidade resulte em ação de graças a Deus. Isso me lembra um dos versículos mais estimados ao meu coração no Novo Testamento, que é Mateus 5,16. Jesus diz exatamente isso. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras, para que eles vejam sua generosidade e o que acontece a partir disso, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que nós possamos nos apropriarmos dessa promessa, e eu faço dessa promessa uma oração para todos nós, que Deus possa suprir a nós e a nossas famílias abundantemente, plenamente, para que nós possamos frutificar em justiça, em toda boa obra e em generosidade para a glória de Deus.